Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem e do Ministério Transformando Vidas aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Muitas pessoas sofrem de fobia. Sim, este é o tema de hoje. Eu quero convidar você para ficar aí, não saia e eu volto logo. Já voltamos ao programa Saúde Mental. Aqui é a Márcia Delana e o tema de hoje é fobia. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar a muitos. Mas antes de iniciar o tema de hoje, eu quero convidar você para compartilhar os nossos programas Saúde Mental aqui na TV Flórida. Nós passamos toda sexta-feira, 6h30, um programa diferente, com um tema relacionado à saúde mental, para ajudar você e para ajudar a muitos. Mas essas pessoas precisam saber que esse programa existe. E também nós estamos na Rádio 1400 AM, toda segunda-feira, agora no horário dos Estados Unidos, nós estamos da 1h15 às 2h, falando também sobre assunto de saúde mental. Nós precisamos ouvir mais sobre esse assunto. Existe cura, apesar da medicina, da ciência dizer que tem muitas doenças mentais não tem cura, mas aí a ciência, a medicina, a palavra de Deus tem muita coisa boa para trazer esperança e para mostrar a muitos que é possível sim viver com a mente, com o corpo saudável e poder ir caminhando, né, de acordo com os seus alvos e com os propósitos que Deus já colocou na sua vida. Então vamos lá. Fobia. Quando nós falamos de fobia, o que você entende? Né? Alguém ter fobia de alguma coisa, de um animal, ou de entrar dentro de um elevador, ou passar em cima de uma ponte. Normalmente, as pessoas falam muito sobre essas situações. Ou permanecer por algum tempo num ambiente fechado. A pessoa fala, nossa, eu tenho fobia de ficar num ambiente fechado. Então, hoje nós vamos trazer vários tipos de fobias, as principais, que são muitas, e eu tenho certeza que se você não estiver enfrentando uma delas, você vai conhecer alguém que já passou ou esteja passando por este problema. E o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas. Então, fobia é um medo, só que é um medo diferente. É uma intensidade diferente do medo. Fobia é um medo exagerado, um medo doentio. Então, primeiro, vamos definir o que é medo, para a gente poder entender que em determinadas situações, como que eu posso definir se eu estou tendo um problema de fobia ou se eu estou apenas tendo um medo, que é normal, todos nós sentimos. Primeiramente, é importante você entender que medo é um sentimento e que todo ser humano tem esse sentimento de medo. É algo ruim, ninguém gosta de sentir medo de nada. Mas o medo, ele tem um propósito também muito bom na nossa vida. Sabe qual é? De preservar a nossa vida, sim. Você imagina se nós não tivéssemos o sentimento, o medo, né, presente em várias situações das nossas vidas, talvez muitos hoje não estariam vivos. Então, o medo, ele é um instinto evolutivo. É algo que a gente não consegue controlar, que no nosso inconsciente já estão registrados
cenas, situações que pode nos levar a perder a nossa vida, que pode nos levar a ter algum prejuízo, né, físico. Então, por exemplo, quando nós vamos atravessar uma rua, e qual é a nossa preocupação? Olhar para os lados para saber se está vindo algum carro. Por quê? Porque dá medo, na verdade, de atravessar uma rua, uma estrada, uma avenida, sem você olhar para os lados. Por quê? Medo de morrer. Porque a chance de você, se você não olhar, passar um carro e te atropelar pode ser muito grande. Então, medo de uma cobra, né? Você avista uma cobra, vem o medo, porque ali, naquele animal, o seu corpo, não que você teve tempo para pensar, mas ele já entendeu que aquilo é um perigo. Então, medo é um sinal de perigo. E quando vem o sinal de perigo, cada pessoa, ela reage de uma maneira diferente. E quando vem o perigo, é para você ficar atento. Opa, um alerta, algo ruim pode acontecer. Então, se é uma questão de trânsito, um carro está passando em alta velocidade, você para e não vai atravessar a rua, senão vai acontecer um acidente. Se você vê um motorista bêbado, né? Você tem medo de entrar naquele carro porque a chance de acontecer um acidente é muito grande. Você está caminhando e você vê um buraco na sua frente, vem um medo, né, de você cair, de você se acidentar. Então, o medo, ele é um instinto natural de preservação. Mas quando a gente se depara com uma situação, ou é um animal nervoso, ou é uma situação que nos traz medo e nos sinaliza que algo ruim pode acontecer, o nosso corpo, claro, reage, né, de uma forma angustiante, às vezes taquicardia, suadeira, dependendo dessa situação que gerou esse medo. Mas, aos poucos, quando você e eu vamos nos sentindo seguro e entende que aquele animal realmente não vai te morder, e você se afastou, você correu, você saiu fora daquele foco de perigo, o seu organismo volta ao normal. Então, você se preserva. Quantas pessoas, num momento de assalto, algo repentino, você não esperava, né? Um assalto à mão armada. Então, naquele momento, vem o instinto do medo. E aí, qual é a reação da pessoa? Tem pessoas que param, travam e deixam o outro conduzir a situação. Por quê? Porque tem medo dele disparar um tiro, de você morrer. Já outras pessoas, sentindo esse medo, ela reage até agredindo. E aí a situação também, tipo assim, pode se tornar pior, ou muitas pessoas já até morreram por reagirem a um assalto. Então, isso é um medo, né? Agora, a fobia é diferente. A fobia, ela não é um instinto. Não é algo natural. O medo é natural para nos preservar. A fobia não. E ela não é positiva. Ela é muito ruim. E em que momento surge a fobia? Márcia, mas como assim? Em que momento uma pessoa pode dizer que ela está numa situação de fobia ou numa situação de medo? Então, primeiro, nós temos que entender que a fobia, ela tem algo que desencadeou essa fobia na vida de algumas pessoas. O que acontece? Pessoas que sofreram, por exemplo, um trauma quando era criança ou adolescente, ou até mesmo na fase adulta. Foi mordido por um cachorro
Então, normalmente, pessoas ou teve algum problema com algum animal, alguma picada de um bicho, de um inseto, e teve alguma consequência. Então, isso pode causar um trauma nessa pessoa. E ao longo da vida, na sua adolescência ou na fase adulta, isso vir a se tornar um trauma. Então, quando essa pessoa avista aquele bicho, aquele animal, ou aquela situação, ou a pessoa passou por um acidente de carro, né? Ela estava dentro do carro e passou por aquela tragédia e quase morreu e viu situações ruins. Tem pessoas que ficam traumatizadas e na fase adulta, só de pensar de entrar dentro de um carro, vem esse medo desesperador, né? Não é um medo normal, é algo anormal, que alguém do lado dessa pessoa diz assim: por que você está tendo medo? Não, o motorista é um bom motorista, o carro é seguro, essa pessoa ela é prudente. Então, por que esse desespero? Por que esse pânico? Por que essa crise, esse surto que a fobia leva a pessoa a quase surtar, desesperar, é algo traumático. Então, a verdade é que esse medo desesperador não é exatamente por causa daquela situação, daquele motorista, daquele carro, daquele momento. É que na mente dela ficou registrado um acidente, algo muito ruim relacionado a trânsito, né, a carro, a dirigir, e ela não consegue entrar dentro daquele carro. É como se fosse que aquele acidente poderia acontecer novamente. Então, isso daqui é um pânico. A pessoa que vive de fobia, ela, diante de algum objeto, de um animal ou de uma situação que lá no passado trouxe um trauma para ela, quando ela se deparar com a mesma situação, com o mesmo objeto, isso vai trazer um medo exagerado, fora do comum. Então, vamos falar um pouquinho de algumas fobias, as mais comuns que muitas pessoas têm. Inclusive, muitas pessoas sofrem dessa fobia e convivem com ela. Aí você pode me perguntar: não, eu tenho fobia, por exemplo, de não consigo entrar no elevador sozinho ou sozinha. Eu tenho fobia de passar por cima de um viaduto ou por baixo de um viaduto, mas nem sempre eu passo e nem sempre essa situação está diante de mim. Então, eu gostaria de falar para você que a fobia é algo que pode ser tratada e deve ser tratado. Porque a fobia, para muitas pessoas, esse medo que neutraliza, que prende, que traz debilidade para a pessoa. Por exemplo, a família vai fazer uma viagem e ela tem fobia de passar por cima da ponte. Talvez no passado ela ouviu, ou assistiu, ou passou por uma situação traumática com água, né, com alguma queda. E às vezes ela nem entende por quê. Nós vamos falar também sobre outras causas. Então, só dela imaginar que ela vai passar dentro de um carro, em cima de uma ponte, já vem um pânico, um desespero, e essa pessoa se recusa. Então, ela deixa de fazer a viagem. Então, as pessoas que têm fobia, elas deixam de subir num prédio que tem um elevador, se ela tem problema com a altura. Ela deixa de estar convivendo ou participando de uma festa aonde ela está sabendo que ali vai ter muitas pessoas, que essa festa vai ser no escuro, que vai ter multidão.
Então, a fobia vai limitando essa pessoa. Por exemplo, vamos imaginar alguém que está prestando uma prova ou está lá participando de um processo seletivo por uma empresa. Uma empresa boa, ele vai ganhar muito bem. E ele é aprovado, ela é aprovada nessa empresa. E aonde essa pessoa vai trabalhar? Num prédio, no 15º andar. Então, se essa pessoa tem fobia de altura, tem fobia de elevador, pelo desespero, pela consequência, só dela imaginar que ela vai ter que enfrentar aquele elevador, que ela vai ter que estar naquele 13º andar, ela é capaz de desistir do trabalho. Ela é capaz de abandonar. Então, a pessoa que tem fobia, ela abandona aquela situação, mesmo que ela venha lhe favorecer em função desse pânico. Então, não é simplesmente um medo. A fobia é considerada uma doença, um transtorno de ansiedade, e que pode levar a outros transtornos, inclusive ao pânico. Então, é importante você ouvir e você entender que pode ser tratado, e esse tratamento é algo simples, não é complicado. E através de algumas mudanças de comportamentos e de hábitos, você pode também começar a desensibilizar, a começar a quebrar esse medo que tem te impedido, muitas vezes, de viver o melhor, de compartilhar com pessoas que você ama e também de parar de experimentar essa sensação muito ruim, tá bom? Então vamos lá para as fobias mais comuns. Então, o medo de lugares abertos e multidões. Tem a fobia chamada agorafobia. O medo de altura, acrofobia. O medo de relâmpagos e trovões. Imagina se você estiver, ou a pessoa que tem esse medo, estiver no meio de um temporal e tá só relâmpagos e trovões. Então, você imagina qual pode ser a situação que essa pessoa vai chegar. Então, assim, ela não pode sair correndo para fora, que é um perigo. Então, ela vai entrar num desespero, numa ansiedade em alto nível, pode gerar um pânico, e isso vai mexer com todo o corpo dela, pode chegar essa pessoa até desmaiar, taquicardia, suadeira. Então, o negócio é sério. A aracnofobia, que é o medo de aranhas. Tem pessoas que só de olhar a aranha, ela se desespera. E aí muitas pessoas podem dizer, mas o que que a aranha vai fazer com você nessa distância? Tão pequenininha, tão frágil. Então, por isso, eu quero aproveitar aqui para deixar uma mensagem muito importante para você que felizmente não sofre de nenhuma fobia. Não brinque com aquela pessoa que sofre, seja ela qualquer tipo de fobia. Então, se é de uma aranha, se é de algo tão singelo, pequeno, que aparentemente pode se tornar inofensível, mas para a pessoa que sofre de fobia, isso é uma doença, é algo que o corpo dela, o cérebro dela começa a disparar adrenalina, batedeira, coração disparado, suadeira. Ela pode desmaiar e também a gente nunca sabe se a pessoa ela tiver um problema de coração, dependendo do susto, dependendo da intensidade desse medo, ela pode ter até um ataque cardíaco. Então, a gente não pode brincar com o medo do outro. A gente sempre tem que levar a sério, você tem que entender, mas por que ele está tendo tanto medo? Por que a reação dessa pessoa está sendo assim? Ela não tem motivos. Então, isso tem que levar você a entender que essa pessoa precisa de ajuda, precisa
ser apoiada, ser direcionada, né? E não levar isso como um caso de brincadeira. Eu ouvi uma notícia um tempo atrás que uma pessoa ela tinha medo de um bicho, era um madruvá, eu não sei, em Minas fala assim madruvá, um bicho que fica numa determinada folha verde. E ele é muito peçanhoto, feio, esquisito. Mas, assim, para quem não tem fobia, olha para ele, acha nojento, feio e, né, não se aproxima. Então, essa pessoa ela tinha fobia. E um amigo, para fazer brincadeira, colocou um bicho desse dentro de uma caixinha, fez um embrulho de presente e pediu para entregar para ela como um presente. Você imagina a pessoa feliz recebendo um presente e quando ela abre aquela caixinha, ela viu aquele bicho que ela quase morreu, ela entrou em surto. E ela se desesperou. Então, as pessoas que estavam ao lado dela se assustaram, não tinha noção que a reação dela seria essa. Eles só achavam que era um medo, né? Um medo que normal que nós sentimos. Ah, tive medo, passou e todo mundo ri. Não, e essa pessoa ela ficou por muito tempo revoltada com a pessoa que mandou esse bicho na caixinha, ficou por muito tempo sem falar. Então, olha só o que causou, né? Causou um sério problema para quem tinha fobia e colocou no coração dela um ressentimento, uma raiva, um ódio, né? E isso é muito ruim, as pessoas caminharem com esse sentimento. Outra coisa que é muito comum, que é a claustrofobia, que é um medo de lugares fechados. Isso é muito comum as pessoas terem esse tipo de problema. Então, se a pessoa ela tem essa fobia de estar em lugares fechados, não tranque uma porta, não feche essa porta. Normalmente, essas pessoas dormem até com um ponto de luz aceso, porque se elas ficarem completamente no escuro, elas podem ter a sensação que está fechado e ter um ataque. A courofobia, que é o medo irracional de palhaços. Imagina, um palhaço, né? Ele tem o objetivo, o foco dele é levar alegria, fazer brincadeiras, fazer as pessoas rirem, mas tem pessoas que, ao ver um palhaço, ela entra em crise de ansiedade. E a fobia social, que é ou transtorno, né, social, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de uma forma exagerada de interagir com outras pessoas. Então a gente precisa entender que nem sempre, às vezes mamãe, papai, às vezes um adolescente está enfrentando esse tipo de fobia e você pode entender que a pessoa é tímida, né? Não gosta muito de se relacionar. Então é importante ficar muito atento se esse medo, né? Se essa pessoa sempre estiver fugindo de estar junto com outras pessoas, tem que vir o alerta. Será que essa pessoa não está com fobia, né? De social? Imagina um adolescente, né, crescer e ir para a fase adulta com essa fobia social. Isso vai impedir ele de ir para a escola, vai impedir ele de trabalhar, vai impedir dele ter uma vida social. E essa fobia vai desencadear outras, a depressão, a tristeza, né? E às vezes até levar essa pessoa a se suicidar, porque assim essa pessoa acaba deixando de viver, de conviver um melhor. E o outro é a tripofobia, que é o medo de buracos. Imagina, a pessoa ter medo de buracos e imagens também de buracos e padrões irregulares. Isso também é fobia. E a zoofobia, que é a fobia de animais, pode ser seja ele qual for. Então, essas são as principais fobias, as mais comuns que nós conhecemos. Então, a dica é você
Ou se você está convivendo com uma pessoa que, diante de determinadas situações, objetos, animais, essa pessoa se desespera de medo e começa a suar e taquicardia, e a pessoa se desespera. Então, isso é um alerta para você que está sofrendo ou presenciando alguém, para entender que não é um medo normal, essa pessoa está enfrentando um problema. Então, é importante entender e, no momento mais oportuno, estar ajudando e direcionando essa pessoa para buscar ajuda, para que ela possa ter uma vida normal. E as causas da fobia, ela pode vir através de traumas, como eu disse, ou de um acidente, ou você foi picado por um inseto, ou mordido por um cachorro, ou estava, ouviu, às vezes, sabe, incêndios, sabe, incêndios de apartamentos. Há muitos anos atrás, nós assistimos em São Paulo o prédio Joelma, com muitos andares, eu não me lembro agora quantos andares, e pela televisão nós assistíamos as pessoas em desespero, porque elas não podiam descer as escadas, não podiam usar elevadores, e nós víamos pessoas pulando de andares altos, pessoas morrendo, se quebrando no solo. Então, determinadas pessoas, quando elas assistem essas cenas trágicas, traumáticas, isso pode levar ou desencadear um trauma, uma fobia de lugares altos ou até de elevadores, que ela pode associar, não, e se pegar fogo? Se acontecer, se acabar a luz? Então, isso pode levá-la a entender que pode acontecer com ela. Outro motivo também, ou uma outra causa, é a genética ou algum exemplo familiar. Então, às vezes, na genética, é importante que a gente entenda que todas as pessoas, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, bisavô, que tiveram esse problema, não significa que você, o filho, vai ter, mas a pessoa ela passa a ter uma predisposição. Então, dependendo do ambiente que ela vive, das tragédias que ela vê, isso pode desencadear essa propensão a essa fobia. Outro é ela presenciar, às vezes, um parente, um amigo tendo fobia, né? Tendo medos. Isso também pode desencadear. Mas, normalmente, isso vem de traumas de infância, da adolescência, ok? Então, vamos falar um pouco agora sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas, tá? Um medo acentuado, irracional, persistente, ansiedade, suor excessivo, enjoos, batimento cardíaco acelerado, respiração rápida, o choro, gritos, irritação e até desmaios. Então, nem sempre a pessoa tem todos esses sintomas. Tudo vai depender da intensidade e do tempo que essa pessoa vai estar diante daquela situação que apavora ela. Se é algo, por exemplo, eu vejo um elevador e começa a me dar, eu já começo a perceber que o meu corpo já entra em pânico. Então, se eu me afasto desse elevador, eu me distancio, a tendência é o corpo normalizar. Mas se uma pessoa, de repente, entra de gaiato, né, dentro de um elevador, e de repente ela percebe que ela está dentro de um elevador, se essa fobia se manifestar naquele momento, e dependendo do tempo que ela estiver ali naquela condição, ela pode vir sofrer isso e muito mais. Então, por isso que é importante você entender. Medo, você não sente tudo isso. Agora, a fobia não, é um medo fora do normal, fora do comum.
E agora vem as dicas, tá? Primeiramente, para que uma pessoa venha a ser diagnosticado de fobia, é importante ela buscar um profissional da área da saúde, que normalmente são os médicos, psicólogos, pediatras, né, que vai analisar, se isso é um medo, uma insegurança, né, ou se é uma fobia. Então ele vai analisar qual é a intensidade, qual o impacto, se essas crises estão impedindo dessa pessoa viver a vida dela normal, está debilitando ela. Então, isso vai ser diagnosticado. Mas já tem pessoas que podem dizer hoje, diz assim, não, eu tenho pânico, porque todas as vezes que eu me deparo com essa situação, com esse objeto, a minha reação é essa, o pânico vem, o desespero vem. Então, é importante você buscar um profissional da área da saúde, principalmente um psicoterapeuta, psicoterapeuta da linha comportamental. Existem técnicas de dessensibilização. Então, esse profissional, ele vai aplicar algumas técnicas para poder tirar essa intensidade desse medo. Tem cura? Algumas pessoas são curadas e outras não. Então, o porquê? São vários fatores que a gente pode entender. A gente tem falado aqui no programa da importância de nós começarmos a mudar nossa forma de pensar. A maneira de nós pensarmos vai ser a maneira que nós vamos levar a nossa vida. Então, se eu sempre penso negativo, se cada situação que acontece, eu vou morrer, vai ser meu fim, tudo, a pessoa vê as coisas tudo negro, tudo muito difícil, a vida dessa pessoa vai ser como ela está pensando. E dentro da fobia, como vem esses desesperos, a sensação é que ela vai morrer, que o coração vai parar. Dentro dessas técnicas psicoterapeuta vai levar essa pessoa a entender o que está acontecendo. Primeiramente, a origem, porque nós precisamos entender de onde vem esse medo, né? E pode ser que é um trauma que aconteceu lá atrás, mas não necessariamente que todas as vezes que você se deparar com o mesmo inseto, o animal, com a mesma situação, vai acontecer uma picada, vai acontecer uma mordida, vai acontecer um acidente, vai acontecer um incêndio. Então, ele vai te ajudar a renovar esses valores que ficou marcados erroneamente. Então, não é porque aconteceu uma vez, vai acontecer todas as vezes. Não é porque um cachorro me mordeu uma vez que eu vou ser mordido todas as vezes por um cachorro. Mas isso é um processo que vai precisar ir mudando a sua mente. Então, quando a pessoa ela reconhece, não, essa fobia está trazendo problemas para a minha vida, está me deixa com muito mal-estar e eu não quero, porque o primeiro ponto é você não querer, é a pessoa tomar uma decisão que ela não quer viver mais com aquilo. Isso é o primeiro passo. O segundo é, bom, quem pode me ajudar? Buscar profissionais capacitados que vão poder te ajudar. Então, a fobia, através de mudanças de pensamentos, quando você descobre o que está gerando essa fobia, esse medo desesperador, e você vai começar a receber informações de como você deve agir diante dessa situação. Então, se vem na sua mente, o cachorro vai me morder, então você vai ter que começar a questionar por que ele vai me morder, né? Por que lá mordeu, mas aqui não? Por que eu penso que vai pegar um fogo? Quantos apartamentos durante todos esses anos pegaram fogo? Então, você vai começar a colocar em xeque
aqueles medos, aquela catástrofe, aquela situação que está gerando esse descontrole no teu corpo. Então, primeiro, esse profissional, ele vai te ajudar com técnicas de sensibilização e se a pessoa se dedicar, se a pessoa começar a realmente a buscar formas diferentes de pensamento, ela com certeza ela é curada dessa fobia. E você não pode guardar para você. Quando nós estivermos passando por dificuldades e essa dificuldade nós não estivermos conseguindo lidar com ela sozinhos, nós precisamos buscar ajuda. Você precisa abrir sua boca, você precisa compartilhar, falar para as pessoas do que você está sentindo, até para que as pessoas que estão convivendo com você possam entender que isso daí não é uma frescura, não é um joguinho, não é sabe? Mas é uma dificuldade, é uma doença que você, naquele momento, não está conseguindo superar. E se a pessoa que estiver ao teu lado compreender, ela vai te ajudar nesse processo também. E é muito importante trabalhar com os medos. Não adianta a gente não querer saber de onde veio, né? Porque isso está me acarretando. Não, é importante resolver a saúde mental, né? Nós passamos a ter mais saúde mental a partir do momento que a gente resolve a causa. Veja bem, tem muitas pessoas que hoje precisam e usam remédios, mas o remédio ele não cura o que desencadeia de um transtorno mental. Ele só controla a reação da pessoa. Então, nós precisamos ir na causa. E aprenda também técnicas de relaxamento, porque na técnica de relaxamento, quando de repente, sem você imaginar, você pode se deparar com uma situação dessa. Então, a respiração, a técnica de relaxamento vai te ajudar quando você se deparar de repente com uma situação que te leva à fobia. E seja positivo, né? Então, diante dessa situação que te deixa desesperado, vai ser uma guerra dentro da sua mente. E sempre vai vir tragédia, vai matar, vai morrer, é meu fim, eu vou me acabar. E você tem que dizer: não, eu já passei várias vezes por isso e eu não morri. E não é porque eu passei por uma situação ruim, que talvez eu nem seja, mas essa situação não vai ser meu fim. Quantas pessoas entra e sai, quantas pessoas veem determinadas coisas e não sente nada. Então, você vai ter que travar uma batalha na sua mente e depositando coisas positivas, palavras positivas, situações positivas. E ter hábitos saudáveis também, né? É importante você pensar qual é o alimento que você está dando para a sua mente. Então, se você ouve muito, assiste muito, tragédias. Tem certas tragédias, por exemplo, até essa que infelizmente nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de aproveitar e desejar a todos, né, que esse tempo vai passar, né? Tem muitas pessoas, o mundo inteiro está movido a favor dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades. A minha solidariedade, conte com as nossas orações, conte com as nossas ajudas e tenha esperança. Nem o mal, ele não prevalece por muito tempo. Essa situação vai passar, né? Infelizmente, muitas vezes numa situação de tragédia, numa situação ruim, são oportunidades para mudança de vida, para reestruturação. E concordo que, infelizmente, muitas vidas se perderam, mas assim. Quem está aí, vamos acreditar que vai passar e que vai ser muito melhor. E então, voltando aí, muitas pessoas não têm estrutura para estar assistindo. Então, se você, diante de uma situação dessa, isso abala muito a sua mente,
Você pode estar informado, mas não necessariamente está vendo imagens que choca qualquer ser humano. E a ter a paciência, acreditar que vai passar, que essa crise vai passar, respirar fundo, que você já passou por outras situações e não foi o seu fim, e que tudo vai ficar bem. E busque uma terapia. Eu, nesse momento, para a fobia, eu diria que o profissional assim, mais capacitado, que poderia, de uma forma mais rápida, trabalhar essa fobia, seria um psicoterapeuta da linha comportamental. E também, unindo a tudo isso que eu disse para você, você não pode deixar de buscar o fortalecimento espiritual, porque o fortalecimento espiritual é a base para a gente poder sair de qualquer situação. E através do espiritual, nós podemos, se nós cremos e se nós buscarmos, qualquer um pode receber a cura através da fé, da palavra de Deus. Mas na palavra de Deus nós temos muitas palavras de esperança, não tenha medo, eu estou contigo. Então, no momento de dor, de medo, de desespero, né, se você tiver guardado dentro do seu coração uma palavra de esperança, uma palavra que você tem Deus ao seu lado, que no momento do desespero, da angústia, Ele está com você. O poder do Espírito Santo, na medida que você crê, ele vai vir ao seu coração, vai vir à sua mente e vai te trazer paz. Então, essa é a mensagem de hoje. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!